Boa tarde, alunos. Nós iremos dar sequência ao nosso conteúdo do 8º ano. Nós estudamos, então, a Era das Revoluções, começamos pela Revolução Inglesa e agora passamos para a Revolução Industrial. Uai, professor, mas por que agora estudar a Revolução Industrial? Porque ela é uma consequência da Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa vai mudar principalmente a política inglesa. Mudando uma política, facilita um espírito novo de autonomia. Olha, esse grupo agora que está no poder, ele está se inspirando na razão, no processo racionalista de tudo, inclusive da religião calvinista. Lembrando, defesa do trabalho, a graça de Deus sobre a propriedade, e tudo isso, então, facilita um cenário para uma revolução também na economia. O professor Vinícius já está trabalhando com vocês a parte técnica da Revolução Industrial. Eu vou trabalhar a parte humana da Revolução Industrial e do processo, como chegou a isso, a possibilidade a isso. Então, as políticas inglesas pós-vitória da burguesia, ela começa a fazer leis que defendem a própria classe, facilitando a iniciativa privada. O Estado não intervém, não atrapalha a iniciativa privada, evita ter impostos, né? Não cria leis trabalhistas, né? E aí facilita, então, a autonomia, junto com esse espírito racionalista, permite ao homem criar. E essa criação é nos meios técnicos através da maquinofatura. Os homens, nessa iniciativa, nesse espírito autônomo, agora cria as máquinas, criando então a ideia de uma revolução industrial e surgindo uma nova forma de economia que nós daremos o nome, ou dar-se-á um nome de liberalismo econômico, beleza? Então vamos lá. Revolução Industrial, vamos definir o que é indústria aqui estou te mostrando uma indústria do século XIX, mas não há problema. É todo o esforço do homem para transformar matéria-prima em mercadoria. Para isso, ele se utiliza de ferramentas ou máquinas. Perceba, o esforço do homem para transformar matéria-prima. Ora, essa é a definição de razão do século XVIII. A capacidade do homem de absorver o meio e transformá-lo, né, criando, né, produtos, né? Então surge aqui a ideia de um produto que será vendido, a mercadoria, que entra lá num espaço de venda de uma disputa entre pessoas, iniciativas privadas, que é o mercado, beleza? Então você tem o que é indústria, definimos indústria, e aí vem um conceito, né? O que é a Revolução Industrial? É um conjunto de transformações técnico e científicas que ocorrem por volta do início de 1701, no século XVIII, na Inglaterra, né? Antes tudo era a manufatura. Quem fazia a própria hora era o trabalhador, trabalhava de forma familiar. E agora há uma transformação de uma maquinofatura, beleza? E daí começa a exploração da força de trabalho do homem. Só um detalhe, até o século XIX não era enxergado que isso fosse uma exploração, beleza? O trabalhador na fábrica tinha que trabalhar 12 horas, 14 horas por dia na produção, ganhava um salário baixíssimo, mas não era enxergado como se fosse uma exploração. Essa noção de exploração só vai surgir no século XIX a partir de um filósofo alemão chamado Karl Marx. Então aqui ainda você não tem noção que isso é uma exploração, mas vamos adiantar para fins pedagógicos, tá? Surgindo a maquinofatura, percebendo aqui a questão do trabalho infantil, tá? Trabalha numa fábrica homens, mulheres e crianças. Salário masculino alto, feminino mais baixo que o masculino e o infantil mais baixo que o feminino. Tá? Então, é um absurdo. Teve gente que nasceu na fábrica e morreu na fábrica e nunca saiu dela. Tá bom? Então, você tem lá as manufaturas, já falei, né? Trabalho manual, é o artesão que faz, o trabalhador participa de todo o processo da produção, e não é disciplinado pelo tempo, né? É uma questão familiar. E aí você tem agora a maquinofatura. Você utiliza a máquina, há uma divisão do trabalho,
a produção em série e dinâmica do tempo de produção. Vou parar aqui nesse slide para trabalhar uma coisa interessante. Como nós estamos vivendo uma época de cientista e de autonomia, de incentivo de pessoas a fazer pesquisas, um escocês chamado Adam Smith resolve, então, visitar uma fábrica. Ele visita uma fábrica de alfinetes, senta lá e fica observando essa fábrica durante semanas, né? Depois vai em outras fábricas, também analisa essas fábricas e começa, então, a escrever o que ele vê e pautar e colocar o pensamento econômico dele no papel. Então, perceba, quando Adam Smith escreve os textos dele, o contexto de análise dele é o início do século XVIII. Ele não consegue ver o século XIX, nem sabe das revoluções que vão acontecer no futuro, não sabe das greves, não sabe o que vai virar, né, esse sistema econômico, mas ele faz um prognóstico, né? Todo liberal, ele analisa o presente e pensa o futuro. Beleza? Então ele senta e começa a notar o que aumenta a produção. Percebe que nesse período agora da maquinofatura há muita produção. Né? E às vezes as pessoas falam, é por causa da máquina. Não, a prática não é a máquina em si, mas a divisão do trabalho. Perceba aí o racionalismo sendo aplicado em cima do trabalho. Como assim, professor? Ora, o trabalho é uma dádiva divina. Como eu posso fazer para melhorar meu trabalho, ter maior produção, ter prosperidade e provar a graça de Deus na minha vida? Ou seja, racionalizar o trabalho. Se eu dividir o trabalho em vários grupos, dividir o trabalho, eu aumento a produção. Fruto do pensamento racionalista. Então, Adam Smith começa a escrever sobre uma nova forma de ver a economia, que será dado o nome de liberalismo econômico. Existe a escola inglesa e a escola francesa. Hoje eu vou falar da escola inglesa, que interessa a nós. Então, Adam Smith defende a não intervenção do Estado nos assuntos econômicos, assim como Locke, para facilitar o crescimento econômico. Defende a divisão do trabalho, observando assim um aumento da produção, produz-se em série, né? E isso aumenta a dinâmica do tempo de produção. Ele fala também sobre, além da não intervenção do Estado na economia, a exaltação ao trabalho. No livro dele, Riqueza das Nações, Wealth of the Nations, a primeira palavra, o sujeito do texto dele é o trabalho. Então, tudo, o meio de se adquirir, de se ter as coisas, é pelo trabalho. Corroborando com a ideia de John Locke, ao liberalismo aí, né? A ideia do liberalismo. E ele, então, defende que essas empresas que estão surgindo agora, essas fábricas, as indústrias, que eram prédios todos fechados, sem janelas, colocava-se as máquinas ali, e tinha-se a produção, que vai ser chamado de indústria, beleza? Irão disputar o mercado e que essa disputa pelo mercado vai abaixar o preço do produto. É chamado de lei da oferta e da procura, beleza? E esse mercado, essa disputa de leis, né, é que vai controlar a economia. A pessoa vai perceber a necessidade de produzir e a necessidade de parar de produzir. Demanda, procura. Então, os pensamentos estão surgindo aí. E a mão do mercado, que é chamada de mão invisível, controla todo esse processo, esse racionalismo econômico. Beleza? Então, você tem. Por que a Inglaterra foi a pioneira? A primeira. Então, tá lá. Olha lá. Ela domina os mares. Então, ela teve capacidade financeira para isso, né? Uma ilha. Na Revolução Inglesa, ela se torna. O desenvolvimento, né, do mercantilismo para o capitalismo e a abundância de jazidas minerais. Olha aí a questão da produção cultural, a necessidade do meio geográfico para permitir que determinado lugar faça alguma coisa. Se a Inglaterra não tivesse carvão e não tivesse ferro, não conseguiria fazer a Revolução Industrial. E aí você tem um investimento privado, uma autonomia, e o governo também protegendo esses burgueses, não tendo lei trabalhistas, defendendo a propriedade, toda revolta que tinha de grupos era contidas pela polícia. Beleza? Então vamos lá.
Aqui eu vou te mostrar algumas invenções, né, de alguns burgueses da época, desse espírito de autonomia, né? Motor a vapor. Você aí tem um motor a vapor dele, né? Tudo é a vapor, tá? Máquina a vapor. Você tem lá o James Watt inventando o motor do carro a vapor, a roda, indústrias também. É uma panela de pressão gigante na prática. O tear a vapor, né? Tá aí o tear a vapor. A embarcação a vapor, Titanic era uma embarcação a vapor no século XIX. Então tá aí, ó, o tamanho da bateria do navio, misericórdia, tá? Tá lá. A primeira locomotiva a vapor, tá lá, ó. Beleza? E aí começa a estudar as consequências da Revolução Industrial, onde a gente vai parar, que é o mais importante. Você deve ter visto já o filme Tempos Modernos com o professor Vinícius, né? Então eu vou trabalhar aqui só a ideia. Primeiro, o trabalho humano é regido pela máquina. Fato, ponto. O trabalhador é operador de máquinas. Perceba que as novas revoluções industriais vão acabar com isso. Que a pessoa seja operador das máquinas, vai diminuir muito isso, né? Causando um desemprego chamado desemprego estrutural. As pessoas não se especializam para a sua nova forma de vida e pelas mudanças da Revolução Industrial. O ritmo de vida do trabalhador deixou de ser determinado pelo ritmo da natureza. Agora eu tenho tempo de fazer todas as coisas. O Big Bang, aquele grande relógio inglês, é criado para isso, para determinar os ritmos de produção. Cada badalada, o horário de entrada, o horário de saída. Há uma mudança aqui para exaltar sempre o sujeito dessa sociedade que é o trabalho. O uso de grandes quantidades de mão de obra infantil nas fábricas, isso é absurdo, né? Como é que pode? E não só isso, né? Crianças, você machucava numa fábrica, perdia a mãozinha, perdia o dedo, ou você sofria qualquer tipo de abuso, você perdia o emprego. Você não tinha garantia nenhuma, né? Era mais barato. Punições físicas, né? E aí, o que promoveu essa abundância de mão de obra na Inglaterra foram medidas feitas pelos antigos governos desde a época Stuart, que foi cercar, foi chamado políticas do cercamento, cercavam as terras dos camponeses, eram terras dos camponeses. O governo tomou a terra dos camponeses, cercou para fazer um melhoramento, pensando na produtividade. Esses camponeses sem terra tiveram que migrar então, para a cidade, né? Dando diversas filas, né? Diversos desempregados, tendo uma oferta abundante de trabalho, há uma queda do salário. Lei da oferta, da procura. Tá aí, beleza? E por último, então, você tem uma divisão social. Óbvio que essa análise aqui é de um filósofo em particular, tá? Que é Karl Marx. Então você tem a burguesia e agora o surgimento do operário. Beleza? E aí também o surgimento de um novo sistema econômico, chamado liberalismo econômico, né? O aumento de produção, o aumento de lucro e da riqueza, né? E isso é um fato. O liberalismo trouxe realmente um crescimento econômico, mas não trouxe a distribuição de renda, que aí fica a reflexão, né? Adam Smith, nesse ponto, cita e diz que essa parte do capitalismo, né, do sistema liberalismo econômico, não capitalismo ainda, mas do liberalismo econômico, é as dores de parto do sistema liberal. Haverá mesmo a desigualdade, mas com o avançar da prosperidade, do crescimento econômico, haveria a distribuição de renda. É a visão de Adam Smith. Será que aconteceu isso? Fica a reflexão aí. O que vimos posteriormente, no século XIX, é a concentração de renda na mão de poucos. E aí vai surgir o Karl Marx para fazer crítica a esse sistema. Ele chamará o sistema de sistema do capital. Daí mudar de liberalismo econômico para capitalismo. Beijo para vocês, até mais.